Chegando o Café com Direito, e você é daquele tipo de gente que não pode nem ouvir falar em morte que, ó, bate na madeira, né? Oh, bobagem, porque é a única certeza da vida. A gente já nasce com essa certeza. A gente só não sabe quando vai ser. Então, que tal planejar, se precaver? Por exemplo, em casos extremos de doença ou de acidente, ser mantida viva por aparelhos ou deixar a natureza tomar seu rumo. O que é que a gente decide? Doar órgãos ou não? Deixar tudo que for possível para uma ONG? Será que a gente pode tomar esse tipo de decisão? Inclusive, pode evitar transtornos para a família e para os médicos e situações que não façam parte das vontades, das crenças da pessoa também. Então, para todas essas situações, existem as noções de respeito e de limites. Quem nos ajuda a entender como isso funciona na prática é a advogada Sheila Sodré. Sheilinha, bom dia. Bom dia, Fê. Quer dizer que vamos ter festa? Vamos ter festa. Olha, se você puder organizar, é a certeza de sucesso. Olha, eu organizo e aquela sua amiga a Irã, é? É, exatamente. Vai fazer a mesa posta com os guardanapos personalizados, tudo certo. Mas você falou uma frase interessante, que é a única certeza que a gente tem. E muitas vezes a gente passa a vida toda trabalhando, cuidando dos outros, do filho, de filha, de nora, de neto. E aí, quando muitas vezes vem a falecer, o que vai acontecer? O que é que gera? Você deixa, é um grande problema. É filho querendo passar em cima das vontades de pai, é filho brigando por casa, querendo expulsar a mãe de casa porque acha que tem direito na casa. Verdade. Entendeu? É tanta confusão, é tanto problema para quem passou uma vida toda lutando para manter uma família unida, que se você pode, Fernanda, em vida, já começar a organizar, a vida vai se tornar mais fácil para a pessoa que está organizando, porque já vai tendo paz e a família já vai tendo ciência das suas vontades. Agora, Sheila, como é, por exemplo, eu não deixei documento nenhum falando sobre herança, não fiz testamento, nada. Como é por lei hoje essa questão de herança quando envolve, por exemplo, uma casa? Aí aquela história, se você não faz as suas escolhas, alguém vai fazer por você. E quem faz, e quem já estabeleceu essas escolhas é o próprio Estado por meio da legislação. E aí nós temos o Código Civil que vai determinar essa questão em relação à herança. Tudo vai depender do regime de casamento entre os cônjuges ou companheiros. Vai depender se ele deixou filhos. E olha, filho, gente, é filho, independe se foi fora do casamento, antes, durante, depois, filho é filho, e nós já vencemos essa barreira. E a outra questão são pais, se não era casado, era solteiro, você tem os ascendentes aí que passam também a ter direito. Mas o que é importante, que a gente sempre fala, que é pra gente nunca esquecer, é que se é casado, em comunhão parcial de bens, por exemplo, o que acontece? A companheira ou o companheiro, eles não são herdeiros, eles são meeiros. E o meeiro tem direito ainda em vida, filho. Entendeu? Eu sou dono da metade do que ele é, do que então, nós por exemplo, temos. eu tô então a casa é minha. E quero vender a casa para pegar minha parte, eu posso exigir essa venda porque eu sou meeira. Exatamente, você é proprietária daquela metade. Agora, os filhos são não, os filhos é herança. Exatamente, e a gente já aprendeu aqui, porque uma vez perguntaram, que como se o pai tivesse a obrigação de já vender. Não existe herança de pai vivo, né? Os pais, as pessoas são adultos e são livres para fazer com o patrimônio o que ele quer. Agora. O que não pode é, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu pego só aquele filho querido, já compro uma casa para ele, eu dou um bem, né? E aí vai. No dia que ele falecer, a gente chama de igualar a legítima. Aí vai ter que igualar o que o filho já recebeu em vida para poder equilibrar para os outros. Ele pode não receber após a morte. Toma esse cafezinho aqui sem açúcar para você. Agora é o seguinte, eu tenho filho, mas não quero deixar para ninguém. Eu quero deixar para um ONG. Posso? Pode não. Não é o caso não, porque nem filho eu ainda tenho. Mas vai ter. Mas olha, Fê, isso não pode, porque nós temos o que a gente chama, que são os herdeiros necessários. Então, quando nós temos filhos, ou marido, ou esposo, ou companheiro, tá? E aí, eles são os herdeiros necessários. Então, eu não posso, por exemplo, dispor desse bem exclusivamente para dar uma ONG que eu ajudo, uma ONG de cachorrinhos que eu adoro, eu acho bacana isso. Se em vida eu pego o que eu tenho e vou vendendo, e vou investindo, e pego a minha casa que tenho, e aí eu transformo isso aí em vida, é livre para fazer o que quiser. Entendi. Mas se falecer,
os bens vão para os herdeiros necessários. Agora, como a gente tá falando em planejar... Sim. Eu fico brincando que eu sou uma das que vou fazer testamento. Entendi. Eu brinco que eu já falo muita coisa, eu já em vida, já digo muito claro pros amigos, para quem tá próximo, do que eu quero. Deixa eu registrado na TV, né? Já aviso logo que eu quero festa, eu quero lembrança, eu vou ser cremada. Eu vou doar tudo que puder, se puder, meus cabelos servir, se ainda tiver alguma coisa para lá que possa tirar. Eu não vou ter problema nenhum, porque eu vou ser cremada. Você falou em doação aí, como é que fica hoje? Porque eu lembro que durante um tempo a gente colocava no nosso RG. E agora vai estar na nossa RG também agora. Só que agora, agora, nesse momento, a família ainda decide, né? Eu posso expressar, olha, eu quero que meus órgãos, porque eu vou querer órgãos, né? Meus órgãos, já tô morta, pode doar, vai ajudar alguém. Mas se alguém da minha família que estiver lá como responsável, não vai doar, não tem o meu desejo consentido. Como é hoje? Como é que eu posso deixar isso de verdade assegurado? Eu acho assim, não tem. Essa questão não. Entendi. Qual é a forma? Para uma pessoa comunicativa e faladeira como sou eu, e acredito que você também, eu não tenho dúvida que os meus filhos, os meus amigos vão respeitar a minha vontade. De tanto que eu falo, de tanto que isso para mim é tranquilo, que eu sei que vai ser respeitado. Porque realmente, essa questão da doação de órgãos, quem dá a última palavra é o responsável. Por exemplo, se eu não vou estar casada, mas se eu casar, vai ser meu companheiro, meu marido, que vai tomar essa decisão. Ou, no caso, não, os meus filhos vão tomar essa decisão, se doa ou não. Mas se você já faz isso, você já tem no RG, tá? Essa sua vontade expressa, você é uma pessoa que tem consciência. A família respeita, Fê. Ela acaba realmente respeitando porque você já está planejando. Agora, em relação a testamento, eu vou pedir até licença que no próximo programa, Fê, eu gostaria muito de trazer um pessoal que é de cartório específico para isso, porque a gente vai entrar em várias minúcias em relação às custas, a processo em cartório. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante trazer alguém aqui. Porque fazer testamento... Você pode caro, fazer... Né? Não! Não? Não é caro, é uma taxa muito em conta para você resolver problemas. Por exemplo... mas porque o testamento faz em vida, Você né? faz em vida o testamento, e você faz em cartório, onde tem fé pública, e você pode doar 50% do que é seu, Fê. Você tira a legítima, entendeu? Olha bem, 50% do que é seu, vírgula. Eu, por exemplo, eu não tenho marido. Então, tudo é meu, 100% é meu. Então, 50% do que eu tenho, que não é muita coisa, mas os 50% que eu tenho é dos meus filhos, e o outro 50% eu já posso doar. Entendi. Por exemplo, tem uma pessoa que me acompanhou a vida toda, uma pessoa querida, e uma pessoa que eu quero, por exemplo, uma pessoa que vai cuidar de mim, um cuidador, e é uma pessoa bacana, eu posso dizer que eu posso deixar, por exemplo, a aplicação tal para essa pessoa. Eu posso dizer que o meu falecimento... Tal. Isso, um terreno que eu tenho em tal canto é para ele. Por quê? E outra coisa, eu ainda posso condicionar. Eu dou o apartamento, deixo o apartamento para a ONG e tal, com a cláusula de que nunca será vendida ou utilizada para outro fim que não seja proteger os animais. Isso eu posso colocar. Porque a doação, ela pode ser condicionada. Ou eu dou, ou eu já deixo em testamento com a condição. E para fazer isso, é barato, é viável? É viável e é barato você deixar isso em testamento, porque você paga uma taxa em relação a isso, né? Entendi. Vamos ver o Facebook, eu tenho dúvidas lá pelo Facebook. Me dá aqui, Desica, para ver se eu consigo ler. Acho que aqui eu consigo melhor na tela. Deixa eu ver aqui. Fernandinha, deixa eu achar... Cadê? Aqui, ó, tá cortando, mas ela seguinte, quando eu morrer eu não quero nem velório, pois eu não quero ninguém me olhando. Caso dos órgãos para poder doar, ela pode tirar tudo. Ah, Desica, lê pra mim qual é a dúvida, porque tá cortando muito o início. Tem uma casa e quer passar ainda em vida pro filho, só que essa pessoa, eu não consigo entender porque tá cortando. Desirê, me conta aí, ela tinha uma casa que quer passar pro filho ainda em vida, tá? Só que essa pessoa tinha outro... Não pode... Não, Desirê, não pode, né? Se tem outros filhos... Tem outros filhos, tem outros parentes... Mas são os netos do dono da casa. Desirê, abre o microfone e explica aqui, porque nem eu entendi agora, viu? Abre o microfone da Desirê. Olha, se ela tem... Olha, ela pode doar para um neto, caso ela queira, 50% do que é dela. A parte dela. A parte, 50% dela, se ela não tem mais marido. O Face ajeitou. Deixa eu ler de novo para ver se a gente consegue ajudar essa telespectadora. Do jeito que estava, nem eu entendi. Nossa, Desirê explicando, eu entendi menos ainda. Vou levar é a Simone Mouzinho que diz assim, Sheila, se uma pessoa tem uma casa
quer passar a indevida para o filho. Só que a pessoa tinha um filho que faleceu, ou seja, o dono da casa, né? Certo. Um filho faleceu e deixou 2 filhos, ou seja, essa pessoa deixou... Neto, o neto tem direito, herda por sucessão. Eles têm direito? Tem, sim. Então, no caso específico, ela pode pegar 50% da casa dela e já doar para esse filho em vida. E os outros 50%, que seria a herança que ela vai deixar quando ela vier a falecer, por exemplo, esse valor vai ser dividido entre o filho, que ela já fez o benefício de 50%, e os 2 netos. Entendi. Porque eles herdam por representação. Entendi. Então, eles vão herdar por representação. Não é porque o pai das crianças faleceu que os netos estão desassistidos. Não, entendi. Realmente. Sheilinha, agora vamos falar sobre tratamento, porque tem tratamento agressivo, tem tratamento de aparelho para suportar, né? Dar continuidade, suporte à vida, cuidados paliativos. Isso são sempre assuntos bem polêmicos, porque a gente sabe que a eutanásia não é permitida aqui no Brasil. Né? E como é que a gente deixa essas questões também estabelecidas? Fernanda, a primeira coisa que você tem que deixar para você fazer um tipo de escolha e opção referente a isso, você precisa ter lucidez. Você tem que estar no seu estado, por isso que eu digo, quanto mais cedo a gente tomar essas decisões, melhor. Então, o que acontece? Como você lembrou bem, no Brasil não aceita eutanásia. O que é eutanásia? É eu recusar qualquer tipo de tratamento ou acelerar o meu processo de falecimento. Por exemplo, por meio de algum tipo de injeção, ou realmente não aceitar nenhum tipo de tratamento. O que é, Fernanda, que acontece, e eu já presenciei algo parecido, né? Uma pessoa próxima. Ele se recusava a receber o tratamento do SUS. Se ligava para a emergência, o SAMU, ligava para o SAMU, porque ele estava com um tumor muito grande, ele gritava a noite todinha, atrapalhando toda a família. E aí a companheira ligava para o SAMU, quando chegava o SAMU, como ele tinha consciência, ele não deixava ser internado. Entendi. E a pessoa, se ele diz não se leva à força para dar tratamento. Entendi. Aí o que aconteceu? A família teve que interditá-lo para poder conseguir autorização para levar para ele receber o tratamento. Já estava num grau tão grave que ele não passou mais 6 dias no hospital. Tá entendendo? Então, você não pode levar uma pessoa à força a um hospital. Geralmente, é a família que o faz, porque trata essa pessoa como se fosse incapaz, porque já está no estado, às vezes, de dor, ou até do problema mesmo, se for um problema mental, que ele não tem mais como se fazer a escolha. Então, por exemplo, nós sabemos que tem tratamentos médicos que são extremamente dolorosos, que são, que eu diria, muita química, muita coisa, e você pode se recusar a esse tipo de tratamento em vida. Né? Você assina e tudo, documento dizendo que não vai submeter esse tipo de tratamento, que tem outros tratamentos. O que ele não pode dizer que não vai querer nada, e aí, entendeu? E mesmo assim, a família ainda pode intervir. Entendi. Outra questão a gente vai deixar agendado para então pro próximo programa. De extrema importância, essa questão do testamento, sabe outra coisa que é importante? Tudo bem certinho. Por exemplo, olha bem, nós temos uma expectativa de vida. Desculpa, eu sou extremamente otimista, mas eu não tenho problema com a morte. Eu penso que eu vou viver até os 95. Então, se eu penso que eu vou viver até os 95, quando eu chegar aos meus 70, eu já tenho que começar a planejar. Por exemplo, aquele terreno que eu comprei de seu Joaquim, que eu só tenho um contrato com ele de compra e venda, que eu nunca nem registrei esse contrato no cartório, nem passei pro meu nome, poxa, já tô com 60, 70. Então, até ou por um acidente qualquer eu venha a falecer, ou até pela idade, eu tenho que resolver essa questão. O que é meu, eu só tenho direito sobre ele realmente se eu transferir, se eu escriturar. Então, eu já pedi a autorização à Fernanda para a semana que vem trazer alguém de cartório para explicar exatamente quais são os custos e como você faz isso o quanto antes, porque você falecer, Fê. E deixar um bem que está no nome de terceiro. Se morre esse terceiro e você não passou para o seu nome... É uma confusão. Para provar que é... Olha, vamos organizar essa vida vamos organizar a sua morte? Em vida. Exatamente, em vida. E vamos organizar a morte em vida também. Exatamente. Trabalho. Beijo, minha amiga. Beijo. Antes, já tem um evento da OAB. Me fala do evento. Vamos passar, que é exatamente por conta do Outubro Rosa. A OAB vai estar promovendo para falar sobre o direito da mulher, que é esse evento que a gente vai estar realizando agora na OAB, que a gente vai estar recebendo doação, álcool em gel, fralda geriátrica,
creme dental, exatamente, vai pro Laureano. Por que isso? Porque a gente vai estar falando palestras sobre o câncer de mama e sobre aquele direito que nós já comentamos aqui, que desde os 40 anos a mulher já pode, via SUS, fazer a sua exames referente à mamografia, ultrassom. E direito a pessoa com câncer também, acho que vocês vão falar. Já, né? exatamente. Como é Outubro Rosa, tentou focar mais exatamente na mulher, no direito da mulher referente ao câncer de mama. Quando vai ser? Isso vai ser agora dia 30, na OAB. Que hora? Eu já deixei todas as minhas redes sociais, que você vai lá e consegue pegar bem direitinho. À tarde, né? Às 17 horas. Então tá todo mundo convidado, tá? E vai se informar direitinho, porque lá vai ser uma aula, né, amiga? E é importante. Temos que viver bem muito pra curtir a vida, senão não tem graça. Boa viagem, tá? Obrigada, querida.